Vídeo rápido para a gente falar de um assunto muito bom, que são os dividendos. A gente tem muitos anúncios recentes, a gente tem anúncio na data de hoje, vamos falar sobre Copel, vamos falar sobre Copasa, Banco Banrisul e também Petrobras, que voltou a ser uma das maiores pagadoras de dividendos do mundo, saber também qual a perspectiva do mercado, se ela continua ou não pagando tanto dividendo. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Antes da gente falar desses anúncios de dividendos em si, eu queria comentar um número e uma matéria que tem tudo a ver com isso, que mostra a importância também do foco na estratégia, que tem que ser executada do começo ao fim, quando a gente fala de dividendos, e toda a crescente, todo o efeito que isso pode gerar no seu patrimônio. Isso diz respeito ao segundo trimestre desse ano, dividendos globais atingem novo recorde no trimestre. Segundo a gestora britânica, companhias do mundo todo devem distribuir um valor recorde de mais de 1,7 trilhão de dólares até o final desse ano. Esses pagamentos aumentaram 6% para um recorde de mais de 600 bilhões nesse trimestre. E além daquelas boas pagadoras de dividendos que a gente já tem, empresas que não tinham costume de distribuir, como é o caso da Alphabet e da Meta, elas também começaram a pagar um valor muito alto. Nos Estados Unidos, por exemplo, o aumento desses dividendos foi de quase 9%, superou inclusive a Europa. Olha um comentário interessante aqui: os bancos foram os principais impulsionadores do crescimento dos pagamentos, respondendo por 1/3 de todo o aumento que a gente teve nessa comparação anual. Então, tudo que aumentou, 1/3 disso, quem foi responsável foi o setor bancário. Mais uma vez, a nossa estratégia aqui do canal, mostrando fazer muito sentido, tanto para quem pensa em crescimento, como para quem pensa em dividendos. Esse é o gráfico de crescimento dos dividendos dos últimos trimestres. Essa última coluna, ela é referente ao segundo trimestre de 2024. A gente tem mesmo um novo recorde aqui, acima de 600 bilhões de dólares, mas olha só como o histórico disso aqui, ele é longo, ele remete até lá atrás, no ano de 2009, logo na sequência da crise financeira. De lá para cá, eles só cresceram. Isso reforça a estratégia de investir em boas empresas, se manter no longo prazo e acreditar que a economia vai bem, que as receitas vão crescer e de que os dividendos, eles são apenas um reflexo disso. Eles acompanham o cenário econômico, acompanham a melhora da empresa e parte disso é distribuído. Essa imagem ela ilustra muito bem o que acontece com quem se mantém com bons ativos no longo prazo. A remuneração nessas empresas ela tende sempre a crescer, é sempre para cima, cada vez mais engordando dividendos, cada vez mais engordando a sua carteira e seu patrimônio também. Aí eles trazem as 10 maiores pagadoras do mundo todo, e o que nos interessa está aqui na 13ª posição, que é a Petrobras. Tá vendo? Petróleo Brasileiro SA Petrobras. Essa aqui é Petro 3 e Petro 4. A gente também vai comentar disso ainda nesse vídeo, porque agora o que a gente vai falar é de um novo anúncio da Copasa. Copasa que hoje está nas máximas das últimas 52 semanas, está nas suas máximas históricas e só nos últimos 12 meses ela já valorizou mais de 50%. A gente já fala dela há muito tempo aqui no canal, desde o ano passado, quando ela era cotada na casa de R$14. Muita gente deu ouvidos e de lá para cá já acumula uma valorização na casa de 80%. E além de tudo isso, um excelente dividend yield, que mesmo com toda essa valorização ainda está acima de 14%. Fica aqui o convite então para você fazer parte da nossa comunidade. Na data de hoje, sexta-feira, a Copasa ela aprovou o pagamento de dividendos e JCP no valor de R$134 milhões. Isso já consta no IR da empresa. A gente tem os dois comunicados em separado. De dividendos são quase 9,5 milhões e de JCP a gente tem 124 milhões 400 mil reais. E qual o valor por ação de dividendos, de JCP e como fazer para ter direito a esse pagamento? No caso de juros sobre capital próprio, vale lembrar que a gente tem incidência de 15% de imposto de renda. Isso daqui é retido na fonte e o valor por ação é de 0,32 centavos. No caso dos dividendos, o valor ele é bem baixinho, é de 2,5 centavos por ação, e nesse caso a gente não tem imposto de renda. Esse é o valor líquido que cai na nossa conta como acionista. Para fazer jus a esse dividendo, o sócio tem que estar posicionado na próxima semana, no dia 17 de setembro, e o pagamento vai ser feito no dia 30 de setembro. Então a gente também tem um fluxo bem rápido dentre anúncio da Tacom e pagamento. Aqui a gente fala de algo em torno de 17 dias. E com mais esse novo anúncio, o resultado não poderia ser diferente. Mesmo na máxima histórica, as ações da empresa respondem muito bem e no dia de hoje a alta é de mais de 2%.
E mais uma ótima companhia que também divulgou bons proventos foi a Copel, que divulgou novos proventos intercalares. A gente também tem uma situação muito parecida de dividendos e JCP, e tudo isso é referente ao primeiro semestre desse ano. Comentário rápido aqui é que a gente acabou de fazer um vídeo dela nessa quarta-feira. A gente falou sobre todo o setor elétrico, um vídeo muito bom, com feedback muito positivo. A gente fez análise fundamentalista e estudo completo da empresa. Vale muito a pena, assim que acabar esse vídeo aqui, você que quer saber mais da Copel, passar e dar uma olhada nesse vídeo. Ela é uma das empresas que mais pagam proventos hoje para o sócio, mas ela lidera também na questão de JCP. Isso daqui é um ponto de atenção para quem é sócio da companhia, caso seja aprovado toda aquela situação que tramita lá em Brasília, a questão do JCP. A gente fez um comparativo também muito legal com ela e as principais empresas do setor. Ela fica na última posição, tanto ela quanto a Equatorial, muito por conta da questão preço. Hoje ela é uma empresa focada em crescimento e não em remuneração. Nessa imagem a gente vê aqui como ela cresce muito mais do que Transmissão Paulista e Taesa, por exemplo, que ficam só na terceira e quarta posição, quando a gente fala de crescimento de lucro. Então a empresa aprovou quase 500 milhões de reais referentes ao primeiro semestre desse ano. São 200 milhões de reais em dividendos e 280 milhões de reais em JCP. E esses dois juntos, tanto dividendo quanto JCP somados, aqui falando de CPLE6, que são as preferenciais, a gente fala de 15 centavos por ação, e no caso das ordinárias é um pouquinho menos do que isso, fica na casa de 0,14 centavos. Para ter direito a esses proventos, o sócio ele tem que estar posicionado no dia 30 de setembro, então no final desse mês, e o pagamento disso vai acontecer lá no final de novembro, no dia 29. Então olha só que legal, só com essas duas ações que a gente já falou até aqui, a gente já começa a ter aquela bola de neve de dividendos. No caso da Copasa, dia 30 é data de pagamento, então já é dinheiro na conta, e caso você como sócio também tenha Copel, no dia 30 de setembro já é uma nova datacom para receber mais proventos lá na frente. Copel, que hoje também está na máxima de 52 semanas, é mais uma ação que está próximo aqui da sua máxima histórica por conta de toda essa alta na cotação. O dividend yield atual da empresa, ele é baixo, ela é uma empresa que visa muito mais crescimento hoje do que remuneração. E no dia de hoje, também uma alta muito parecida, ela sobe na casa de 2%. E mais uma small cap também anunciou dividendos, foi o banco Banrisul. Ele anunciou 50 milhões em formas de juros sobre capital próprio, que para muita gente acabou decepcionando, não para a gente, para quem acompanha o canal. A gente já traz desde o começo do ano que o Banrisul diminuiu seu payout, diminuiu a remuneração. É o momento correto de fazer isso, mas a gente tem algo muito interessante aqui que pouca gente se atenta, é que todo esse dinheiro que fica em forma de retenção para o banco, ele não tem destino. Isso acontece muito com todo o setor bancário. Caso o banco não tenha maiores gastos e a gente passe de uma maneira muito limpa esse ano, é quase que obrigatório, porque ele não tem destino. Na minha opinião, a gente vai voltar a falar, e muito em breve ainda, sobre dividendos mais gordos do Banco Banrisul. Esses 50 milhões de reais em forma de JCP, eles correspondem a 12 centavos por ação ordinária e preferencial. A gente não tem essa diferenciação aqui, e para ter direito a esses proventos, o sócio tem que estar posicionado no dia 12 de setembro, e o pagamento vai ser feito lá no dia 17 de setembro. Então olha que interessante, numa situação hipotética, tá? Isso daqui não é recomendação e essa nem é a intenção desse vídeo, isso daqui é uma mera curiosidade. Quem tem Copasa, Copel e Banrisul e um intervalo de apenas 2 meses, já tem 3 dividendos garantidos, são 3 datacom, todas elas no mês de setembro, mas com datas de pagamentos um pouco espalhadas, o que é interessante, vai preenchendo e todos os meses pinga dividendo na conta do investidor. Como a gente fala de JCP, a gente tem incidência de 15% de IR já retido na fonte, você não tem que fazer nada, e o valor líquido por ação que cai na conta é de pouco mais de 10 centavos. Mesmo com esse dividendo um pouco abaixo do Banrisul, por conta de estratégia mesmo do banco, o Banrisul ele tem algo muito interessante, que é uma frequência muito boa de pagamentos. Caso o banco faça aquilo que ele sempre fez em todos os anos, com exceção apenas do ano passado, a gente muito provavelmente ainda tem mais um dividendo para ser pago aqui no mês de dezembro. 5 pagamentos anuais é praticamente um pagamento a cada 2 meses no caso do banco. O Banrisul está na casa de R$12, está no meio das mínimas e máximas dos últimos 12 meses, e o dividend yield atual do banco ele fica abaixo de 6%.
E para a gente finalizar o vídeo, só que ainda nessa linha de dividendos, a Petrobras ela voltou a figurar entre as maiores pagadoras de dividendos do mundo inteiro. Ela distribuiu algo na casa de 4 bilhões de dólares e voltou a fazer parte desse ranking de maiores pagadoras. Ela fica aqui na 13ª posição, mas a grande questão e o que gira mesmo em torno da Petrobras, na realidade aquilo que mantém as cotações lá em cima, é se a gente ainda vai ter mais dividendos. Em determinado momento a empresa vai pagar mais, em determinado momento a empresa decide reter esses dividendos extraordinários. Um dos executivos da empresa diz que tudo depende de fluxo futuro, mas que eles estão bastante confortáveis nesse sentido, dizendo que não há riscos de não ter pagamentos ordinários. O que ele quer dizer com isso? Que os dividendos comuns da empresa, não aqueles que a gente chama de não recorrente, ou dividendos extraordinários, como a própria Copasa vem pagando recentemente. Os dividendos do dia a dia, na opinião dele, eles estão praticamente garantidos. Só que isso não é suficiente, o mercado ele quer dividendos extraordinários. Na data de ontem, isso daqui é muito recente, a gente teve a última revisão da empresa, o barril do petróleo ele não para de cair. Com base nisso, o Goldman Sachs ele revisou para baixo as projeções da Petrobras. Ele cita uma queda de 20% no barril de petróleo por conta de uma baixa demanda da China e um aumento de produção nos Estados Unidos, então a gente começa a ter um desequilíbrio de oferta e demanda e eles trabalham com o barril na casa de 70 dólares. Nesse cenário, eles alteraram o preço-alvo das ações, foi de 53 para 43 no caso das ordinárias e de 48 para 39 no caso das preferenciais. É uma redução de preço considerável e além de tudo isso eles trouxeram a questão dos dividendos. Com o barril em queda, a receita da empresa tende a cair, eles reduziram o preço, mas além disso eles trouxeram a própria questão da dívida, porque a empresa tem um teto de 65 bilhões até o próximo ano. Junto a isso, um plano robusto de novas unidades também para o próximo ano. Com isso a dívida pode extrapolar e para cuidar disso, a administração ela pode pagar essas dívidas para não superar o limite. Só que daí olha que interessante, ela tira dinheiro que seria destinado para dividendos e começa a trazer para pagar dívida e assim poder distribuir mais dividendos. Então olha só como tudo ia bem no caso da Petrobras, até a gente ter essa queda toda no barril de petróleo. Das empresas cíclicas, ela ainda é aquela que melhor performa. A Vale desabou 50% das máximas, todas as outras ligadas a commodity também tiveram uma queda muito forte. A Petrobras ela vem fazendo um trabalho muito bom mesmo. Só que daí é aquilo que a gente sempre fala, essas empresas, por melhores que elas sejam internamente, do outro lado a gente tem aquilo que é externo, ela depende de preço de commodity. E foi só o barril de petróleo começar a cair, a gente começa a falar de dívida da Petrobras, a gente começa a falar de revisão de investimentos, a gente começa a falar de diminuição de dividendos. Não tem como, empresas cíclicas, por melhor que elas sejam, e a Petrobras é uma ótima empresa, ela depende de um fator externo. Por isso eu sempre indico o Howard Marks para quem pretende investir em empresas cíclicas. Mesmo com toda essa queda no barril de petróleo, Petrobras hoje é cotada a R$ 37,00, uma alta de 25% nos últimos 12 meses, o que deixa a cotação aqui próxima das máximas históricas e o dividend yield atual está na casa de 17%. Quem mantém a cotação aqui em cima no caso da Petrobras são os proventos, é a questão de remuneração. Comentário aqui para a gente finalizar, caso você também tenha alguma empresa cíclica na sua carteira, a tese para praticamente todas as empresas cíclicas hoje, ela é muito voltada para a remuneração. Quando a gente fala de Vale, Gerdau, Semin, todas essas empresas, a cotação ela está em queda, mas o dividend yield ele ainda está lá em cima. Mesmo com queda de minério, mesmo com queda de petróleo, tanto cotação quanto remuneração, eles ainda estão lá em cima. E isso tudo pode mudar caso alguma dessas empresas resolva diminuir o seu dividendo para reter caixa, para passar por um ciclo de baixa, por exemplo, da commodity. Aí a gente pode ter uma virada de chave e uma oportunidade muito grande nessas empresas. Então esse foi o vídeo de hoje, muito focado na questão de dividendos. A gente teve bastante anúncios nessa semana de elétrica, saneamento ao setor bancário e a Petrobras também voltando a figurar dentre as maiores pagadoras de todo o mundo. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios de alguma dessas empresas ou não, ou também se estão esperando alguma oportunidade, uma vez que todas elas, com exceção apenas do Banrisul, estão próximo das suas máximas históricas. Considere fazer parte da nossa comunidade. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo, pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.